Os mistérios do universo revelados a Santa Hildegarda de Bingen. Santa Hildegarda de Bingen, uma visionária mística medieval, recebeu revelações divinas que iluminaram sua compreensão sobre a criação do universo. Deus lhe revelou que por trás de tudo o que existe há uma intenção profunda e amorosa. Essas visões permitiram que Hildegarda visse a criação não apenas como um ato de poder, mas como uma expressão do amor divino que permeia todas as coisas. Através de suas obras, Hildegarda compartilhou essas revelações, oferecendo uma perspectiva única sobre a relação entre o Criador e a criação, e inspirando muitos a refletir sobre o propósito e o significado mais profundo da existência. Transcorria o 6º ano. Durante 5 anos eu havia me esgotado com visões verdadeiras e maravilhosas, quando a verdadeira visão do esplendor eterno me ensinou a uma completa ignorante a diversidade dos caracteres humanos. No primeiro ano em que essas visões começaram, quando eu tinha 65 anos, tive uma visão tão misteriosa e poderosa que comecei a tremer completamente. E então, por causa da fragilidade do meu corpo, adoeci. Esta é finalmente aquela visão. Levei 7 anos para escrevê-la e finalmente a terminei. Assim, no ano de 1163 da encarnação do Senhor, sobre o reinado do imperador Ederico, ainda não reduzida a opressão exercida sobre a Sé apostólica romana, um ser celeste me falou com estas palavras, dizendo: ó pobre criatura, filha de tantos sofrimentos, purificada por tantas e tão graves enfermidades corporais, e ainda assim repleta dos profundos mistérios de Deus. Aquilo que vês com os teus olhos interiores e percebes com os ouvidos interiores da tua alma, confia um livro imortal para o serviço dos homens, para que também eles possam compreender o seu Criador através dos teus escritos, e não se esquivem de adorá-lo com a devida honra. Escreve estas coisas, pois, não segundo o teu coração, mas como o meu testemunho deseja. De mim, que sou a vida sem princípio nem fim, pois elas não são coisas imaginadas por ti, nem qualquer outro homem as imaginou, mas como eu as estabeleci antes do princípio do mundo. Pois assim como determinei todas as coisas antes de criar o homem, assim também eu previ tudo o que lhe faltava. Eu, portanto, pobre criatura carente de forças, na presença daquele homem, que, como já disse nas sessões anteriores, procurei e encontrei em segredo, e da outra testemunha, aquela joia da qual dei sinais naquelas mencionadas sessões, embora enfraquecida por muitas enfermidades, posso finalmente escrever com a mão trêmula. Para isso, dirigi meu olhar para cima, a fim de aprender do esplendor autêntico e radiante o que tenho a escrever. Pois todas as coisas que escrevi desde o princípio de minhas visões, ou que fui aprendendo sucessivamente, vi com os olhos interiores do espírito e ouvi com os ouvidos internos. Enquanto, absorta nos mistérios celestes, congelei com a mente e com o corpo, não em sonhos ou em êxtases, como disse em minhas visões anteriores. Não expus nada do que aprendi com o sentido humano, mas apenas o que percebi nos segredos celestiais. E novamente ouvi a voz do céu me instruindo, e ela disse: escreva o que eu lhe digo da seguinte maneira. E vi como no centro do céu austral surgia a imagem de Deus com aparência humana, bela e magnífica em seu mistério. A beleza e o esplendor de seu rosto eram tais que olhar para o sol seria mais fácil do que olhar para aquela imagem. Um amplo círculo dourado envolve sua cabeça. No mesmo círculo, acima da cabeça, apareceu outro rosto, o de um velho, cujo queixo e barba tocavam o topo do crânio da imagem. Em cada lado do pescoço desta imagem brotou uma asa, e ambas as asas se ergueram acima do círculo dourado mencionado.
e se uniram uma à outra. O ponto extremo da curvatura da asa direita exibiu uma cabeça de águia, cujos olhos flamejantes irradiavam o esplendor dos anjos como em um espelho. No ponto extremo da curvatura da asa esquerda, havia algo parecido com um rosto humano que brilhava como as estrelas. E esses dois rostos olhavam para o leste. Além disso, outra asa descia de cada membro da imagem até os joelhos. A imagem estava vestida com uma túnica tão brilhante quanto o sol, e em suas mãos segurava um cordeiro que brilhava como a luz deslumbrante do dia. Sobre seus pés ele esmagou um monstro horrível, venenoso e negro, e uma cobra. A serpente enfiou sua boca na orelha direita do monstro. Seu corpo enrolou-se em volta da cabeça do monstro, e sua cauda alcançou seus pés no lado esquerdo da figura. E a imagem acima dizia: palavras ditas pela imagem pela qual o amor é compreendido, que é chamado de vida ígnea da substância de Deus, e explicação dos múltiplos efeitos de seu poder nas diversas naturezas ou qualidades da criação. Esta imagem dizia: eu sou a energia suprema e ígnea, sou aquele que acendeu a centelha de todos os seres vivos. Nada mortal emana de mim, e eu julgo todas as coisas. Com minhas asas superiores eu vou sobre o círculo da terra, e cobrindo com minha sabedoria, eu a ordeno corretamente. A vida ígnea da substância divina também queima sobre a beleza dos campos, brilha nas águas e queima no sol, na lua e nas estrelas. Com o sopro celestial eu desperto a vida em todos os seres, vivificando-os com a vida invisível que a tudo sustenta. De fato, o sopro vive no verde da floresta e nas flores. As águas fluem como se estivessem vivas, e o sol também vive por sua luz. Quando a lua declina, a luz do sol nasce novamente para uma nova vida, e as estrelas também brilham com sua claridade como se estivessem vivas. Também coloquei as colunas que sustentam todo o globo terrestre. Igualmente criei os ventos, que têm a seu serviço as asas dos ventos mais fracos. Esses ventos suaves retêm os ventos mais fortes que eles, apesar de sua fraqueza, para que não se manifestem perigosamente. Assim como o corpo protege e contém a alma, para que ela não se dissolva. E assim como o sopro da alma refaz o corpo e o fortalece para que não morra, assim também os ventos mais fortes estimulam os ventos a eles sujeitos a cumprir adequadamente sua tarefa. Portanto, como eu sou a energia do fogo que está invisivelmente dentro deles, eles são acesos por mim. Assim como a respiração é a razão pela qual o homem está constantemente em movimento, e a chama vive no vento abrasador. Todas as coisas em sua essência estão vivas, e não foram criadas na morte, porque eu sou vida. Eu também sou a capacidade de raciocinar, porque tenho o sopro da palavra sonora, pela qual toda criatura foi engendrada. E na criação de todas as coisas eu introduzi meu sopro de tal maneira que nenhum ser da criação é efêmero em sua espécie, porque eu sou vida. Eu sou a vida completa e perfeita, que não brotou de pedras, nem floresceu de galhos, nem tem sua origem na semente de um homem, mas tudo que é vital brotou de mim. A capacidade de raciocinar é uma raiz, que, quando sonhada, faz a própria palavra florescer. E já que Deus é racional, e já que toda a sua obra chega ao perfeito florescimento no homem, criado à sua imagem e semelhança, como poderia ser que ele não se aplicasse a inscrever todas as espécies no homem seguindo uma ordem? O desejo de Deus desde toda a eternidade era que sua obra, isto é, o homem, fosse feita. E quando ele realizou essa sua obra, ele confiou todas as criaturas a ele,
para que o homem pudesse trabalhar usando-as. Desta forma, Deus realizou a sua obra, isto é, o homem. Eu sou o sustentáculo de todos, porque todas as coisas vitais recebem seu ardor de mim. Minha vida é a mesma na eternidade, uma vida que não teve começo e não terá fim. Quando é posto em movimento e age, é Deus. E ainda assim, esta vida única é dividida em 3 energias vitais. A eternidade é o Pai, o Verbo é o Filho, o sopro que os conecta é chamado Espírito Santo. Da mesma forma, Deus quis representar isso no homem com 3 elementos: corpo, alma e razão. Minhas chamas dominam a beleza dos campos, isto é, a terra, a matéria com a qual Deus formou o homem. Assim como penetro nas águas com minha luz, a alma penetra todo o corpo. E assim como a água irriga toda a terra, a alma flui por todo o corpo. Se digo que estou queimando no sol e na lua, é uma alusão à inteligência. Não são as estrelas as inúmeras palavras da inteligência? E se meu sopro, vida invisível, mantenedor universal, desperta o universo para a vida, isso significa que as coisas que vivem e crescem devem sua substância ao ar e ao vento, de acordo com os dons de sua natureza. Longe do nada, Deus representou no homem, feito à sua imagem e semelhança, todas as criaturas. Após a queda do homem, Deus o restaurou somente pela benevolência de seu amor, através de sua encarnação, e o colocou na felicidade que o anjo caído havia perdido. Isso é demonstrado no significado alegórico da visão. Ouvi de novo a mesma voz do céu, se dirigindo a nós nestes termos: Deus, que criou todas as coisas, formou o homem à sua imagem e semelhança. Nele representou todas as criaturas, superiores e inferiores. Amou-o com tanto amor que lhe reservou o lugar de onde o anjo caído havia sido expulso, e reservou-lhe toda a glória e honra que o anjo mencionado havia perdido. A visão que vocês contemplam demonstra esse fato, pois aquela imagem que vocês veem como se estivesse no centro do ar meridional, uma imagem bela e maravilhosa no mistério de Deus, semelhante a uma figura humana, é aquela que, com o poder da divindade eterna, bela em sua escolha e admirável nos dons secretos do Pai Supremo, é chamada amor. Amor que se demonstra ao homem, porque quando o Filho de Deus se encarnou, redimiu o homem perdido com o serviço do amor. Por isso este rosto é de tal beleza, de tal claridade, que seria mais fácil contemplar o sol do que contemplar este rosto, porque a generosidade do amor do Filho se encontra em tal excelência e brilho dos seus dons, que transcende qualquer inteligência do conhecimento humano, através da qual a alma compreende a variedade das coisas, de modo que o homem não é capaz de captar esta generosidade no seu sentido pleno. E aqui, no entanto, isso é mostrado por sinais, para que através dele se possa conhecer com fé o que não pode ser visto claramente pela vista mais desperta. A fé devota abraça a excelência da caridade divina, e através dela Deus se reconhece como um na Trindade. Assim como o próprio Deus protege os homens através do mérito da fé, a fé devota abraça a excelência da caridade divina, e através dela Deus se reconhece como um na Trindade. Assim como o próprio Deus protege os homens através do mérito da fé e os conduz de volta ao céu. O amplo círculo dourado que envolve completamente a cabeça do mesmo rosto significa que a fé católica, espalhada por toda a terra, surge com o esplendor extraordinário da primeira aurora. Esta fé abraça com toda a sua devoção a excelência desta generosidade de verdadeiro amor, quando Deus redimiu o homem através da encarnação do seu Filho e o confirmou com a infusão do Espírito Santo. Assim, o Deus único é reconhecido em sua Trindade. Ele, o Deus sem princípio no tempo,
Ele, o Deus que desde toda a eternidade foi incluído em sua divindade. No mesmo círculo, acima da primeira cabeça, pode-se ver outro rosto, o de um velho. Isso significa que a suprema benevolência da divindade, sem origem nem fim, vem em auxílio dos crentes. O queixo e a barba tocam o crânio do primeiro rosto, pois a divindade, ao organizar e proteger todas as coisas, atinge o ápice da suprema caridade, ao determinar que o Filho de Deus, na sua encarnação, conduzisse o homem perdido de volta à sua casa, ao reino dos céus. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!